Olá, vamos falar então sobre o poder do anel de desgaste. Por que esse nome tão sugestivo? Bem, quando a gente fala em anel de desgaste, vem logo à cabeça que estamos falando de componente consumível, né? Um equipamento foi projetado para ser consumido ao longo da vida útil do equipamento. Então, assim, o primeiro raciocínio é que é um componente de sacrifício. Isso é verdade? É verdade. Mas não é a única função desse componente. Ele tem três funções importantíssimas que vamos falar aqui a partir de agora. A primeira função importante realmente é se tratar de um componente de desgaste que tem a função de preservar a carcaça e o rotor da bomba, por serem componentes muito mais difíceis de serem substituídos e certo, muito mais caros em termos de valor agregado. Então, se eu puder, em vez de sacrificar o corpo da bomba ou o corpo do rotor, eu substituo por um componente que é exatamente o anel de desgaste, para evitar essa manutenção tão cara e tão onerosa. Então, a primeira função do anel de desgaste realmente é manter a integridade do corpo e do rotor da bomba. Uma vez que ele aumenta as folgas, eu troco e ele volta para a condição estándar. Mas outra função importante também é separar a região de alta pressão para a região de baixa pressão, uma vez que o anel de desgaste está separando aqui praticamente a pressão de descarga da bomba da região da pressão de sucção. Então é importante que a folga desse anel seja devidamente calculada para que permita o mínimo de passagem de líquido da região de alta pressão para a região de baixa pressão, sem, contudo, comprometer e correr risco o travamento do conjunto, porque se essa folga for muito pequena, esse atrito frequente pode vir a causar o travamento entre o rotor e o corpo da bomba. Então, essa é um papel fundamental. Às vezes, até os anéis de desgaste têm projetos especiais para dificultar exatamente esse vazamento. Então, o anel de desgaste então, tem a função de separar a região de alta pressão, né, aqui, para a região de baixa pressão, que é aqui no olho do rotor, ok? Fazendo com que essa recirculação aqui seja a mínima possível. Outra função importante é o efeito de Mancall. Sim, o anel de desgaste tem um efeito de Mancall na bomba. E nós vamos ver como é que esse mecanismo ocorre. Então aqui eu tenho uma seção transversal dos anéis estacionários aqui em preto e o anel rotativo aqui em cinza. E essa região branca aqui está exagerada, é claro, isso aqui é didático, não é uma condição normal, a gente está vendo a folga existente entre o anel rotativo e o anel estacionário, ok? Vendo a seção lateral dele, nós estamos vendo isso aqui, ó. Em cinza aqui o anel rotativo e em preto o anel estacionário. E essa área em branco está representada aqui por essas folgas aqui, ok? Essa é a primeira folga aqui, que corresponderia a essa. E a segunda folga da parte inferior, correspondente a essa folga na parte inferior, ok? Então estamos vendo. Bem, como existe uma separação da pressão mais alta, que está aqui, da pressão de sucção, o líquido então vai tender a sair vai sair da região de alta pressão para a região de baixa pressão. Ora, como ele vai ter menos dificuldade na seção maior do que na seção menor, ele vai ter uma velocidade maior na hora de atravessar. Tá? Então, o que acontece? Nessa região aqui, vamos separar aqui o anel rotativo, vamos fazer uma divisão aqui na linha de centro dele, vamos supor que isso aqui seja uma reta, equivalente a esse ponto tracejado aqui, e aí a gente tem duas seções, a seção inferior, que está aqui, e a seção superior, está aqui. Que a gente vê que ela é significativamente maior do que a inferior. Bem, o que acontece? Então, na seção superior tem um líquido passando numa velocidade mais alta. A velocidade aqui é mais alta. E na seção inferior a velocidade é menor, porque o líquido encontra mais dificuldade para passar de um lado para o outro. Mas pelo princípio de conservação de energia, a gente sabe que quando a velocidade é mais alta, a pressão tende a cair. Então a pressão desse lado é menor e aqui na parte inferior eu tenho uma pressão maior, ok? Então essa pressão aqui é mais alta. Bem, então estou falando de uma região com pressão mais alta, que é a parte inferior, e a parte superior, a pressão menor. Então se eu multiplicar a pressão pela área projetada do anel rotativo, eu vou ter forças diferentes. Vou ter uma força maior jogando para cima e uma força menor empurrando o anel para baixo. E aí vai me dar a soma, vai me dar uma força resultante
A soma vetorial vai me dar uma força resultante F, né? Que é a diferença da ação da força superior e da força inferior. Opa, perdão, maior. A força inferior é maior. A força inferior e a força superior. Então, F1 menos, ou FI menos FS vai me dar o valor de F, que é essa força que tende a empurrar, então, esse anel para cima. Então, isso é uma propriedade muito importante. Muitíssimo importante, porque essa força tenta restaurar a posição central do anel rotativo. Então, se a gente entender o que pode acontecer e o benefício que traz num equipamento desse tipo aqui, uma bomba multi-estágio aqui, ó, tem 8 estágios, tem vários anéis, buchas interestágio, tudo tem uma contribuição parecida com essa. Então, o que acontece? Os anéis de desgastes vão tentar trazer esse conjunto para o centro. Ok? Então temos aqui os mancados convencionais, né? Tá aqui e aqui, que são muito distantes. Então é muita pretensão nossa imaginar que esses mancais lubrificados aí a óleo ou a graxa sejam suficientes para manter esse eixo centralizado. Ele não consegue. Então, uma bomba com esse tipo de projeto conta com esse efeito mancal fornecido pelos anéis de desgaste. E é uma condição importantíssima, ok? Então, temos as 3 funções importantes do anel de desgaste. Primeiro, proteger e preservar a carcaça e o impelidor. Segundo, reduzir o refluxo do líquido bombeado. E terceiro, produzir o efeito mancal, que é o efeito Lomax. Tá? Então, essa é a condição, esses são as funções principais do anel de desgaste. Então, queria agradecer a vocês aí pela oportunidade de apresentar esse tema, que é muito importante.